Bom dia, que o Senhor Jesus abençoe vocês neste início de semana, que você tenha uma semana abençoada de alegria, de paz, que Deus te abençoe de verdade. Hoje nós queremos ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 42, a segunda parte do 42. Amém? Vamos orar primeiro. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos orientado, o Senhor tem nos ensinado na Tua Palavra. E nós pedimos que hoje também o Senhor, através do Espírito Santo, venha fazer diferença e falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, a passagem referendada diz: enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Eu acho maravilhoso esse texto desta mulher enferma, porque o texto nos conta que Jesus vinha da terra dos Gadarenos, né? Vinha dos Gerazenos, e ele ia passando, e a multidão o recebeu com uma alegria, né? Todos estavam esperando Jesus, até mesmo um homem chamado Jairo, que veio, se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus, suplicou a ele que fosse até a sua casa, porque ele tinha uma filha, uma menina de 12 anos que estava morrendo, para que ela curasse. E Jesus se prontificou aí. Mas enquanto Jesus caminhava, né, toda a multidão o apertava. Aquele tanto de gente que estava ali, muitos curiosos, né? Alguns que já seguiam Jesus, outros curiosos, esperando, quem sabe, uma palavra de Jesus ou um milagre feito por ele. E havia então certa mulher, né, que havia 12 anos, sofria com uma hemorragia. Aquela mulher tinha algum descontrole menstrual, ela tinha talvez alguma infecção no aparelho reprodutor, no aparelho urinário, qualquer coisa assim, e que fazia com que houvesse aquela hemorragia diária, todo o tempo, 24 horas por dia. E aí eu fico pensando no sofrimento daquela mulher, porque não foi de uma semana, ela sofria há 12 anos. Aquela mulher devia sentir dores horríveis. Aquela mulher tinha um incômodo daquele sangue, daquela hemorragia, o dia todo, à noite. Não haviam absorventes femininos, né, como existem hoje. Então, aquela mulher devia ter um trabalhão com toalhinhas, com a série de
estratagemas que ela devia fazer para segurar aquela hemorragia. Mas a hemorragia continuava. Aquela mulher devia ser muito triste, uma mulher triste, derrotada, sofredora. Por outro lado, pelo lado religioso, né, a palavra de Deus dizia que a mulher que tinha, durante o seu fluxo menstrual, a mulher era considerada imunda. A mulher era imunda, as roupas que ela vestia eram imunda, o lugar onde ela se sentava, a cadeira, era imunda, a cama onde ela dormia se tornava imunda. Agora, você imagina que aquela mulher, então, era considerada imunda por 12 anos seguidos. Isso trazia para aquela mulher uma outra dificuldade. Era uma mulher que não podia ter amizades. Então, com certeza, era uma mulher solitária, que não tinha amigas, uma mulher que não podia ir ao templo, que era o centro da vida religiosa do judeu. Uma mulher que vivia sozinha. Ela não podia ter se tivesse talvez um grupo de mulheres conversando, ela com certeza não se aproximava, com receio, com vergonha. Aquele fluxo de sangue devia trazer também um mau cheiro, um cheiro não tão bom. Aquela mulher sofria. E mais ainda, a Bíblia diz que ela havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Ou seja, aquela mulher gastou os seus bens, o seu dinheiro, as suas propriedades, tudo que ela tinha, tentando a cura daquela enfermidade, talvez desesperada, né? Procurando um médico, outro, mas os médicos não conseguiam curá-la. A medicina não era como a nossa medicina hoje, não havia remédio para quase nada. A medicina não conhecia quase nada. As pessoas morriam por tantas enfermidades que hoje são tão simples. Uma gripe podia levar uma pessoa à morte naquela época, né? Então, aquela mulher era uma mulher condenada. Condenada a viver solitária, só. Condenada a não ter amigos, amigas. Ela não podia viver em sociedade. Mas quando Jesus ia passando, aquela mulher com certeza viu Jesus passando com aquela multidão ao seu redor. E ela, movida pela fé, ela veio por trás de Jesus, ela abriu caminho naquela multidão que o cercava. Porque ela sabia que se ela ao menos tocasse em Jesus, ela seria curada. E como de fato, ela veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, ou seja, na beirada da capa, e imediatamente ela sentiu que o sangue parou de correr. A hemorragia estancou, parou, não havia mais. Ela sentiu que estava curada. A hemorragia estancou, diz a Bíblia. Fica imaginando a surpresa daquela mulher, apesar daquela fé, né? De repente ela sentir aquele fluxo de sangue correndo intermitente, de repente parou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Ora, todos o haviam tocado. Uma multidão que empurrava para lá, para cá, querendo tocar em Jesus, querendo ver Jesus, querendo ouvir dele alguma coisa. Aquela mulher passou por isso. Ela também empurrou um daqui, empurrou de lá e conseguiu, com muito esforço, chegar, talvez não
ao lado de Jesus, não atrás de Jesus, imediatamente atrás dele, mas chegou, se aproximou de Jesus e ela, talvez estendendo a mão no meio daquela multidão, ela tocou na borda, na beirada da capa dele e foi imediatamente curada. Todos negaram que estivessem tocando em Jesus, mas os próprios discípulos dizem, né? Pedro disse, mestre, a multidão te rodeia, te aperta, o Senhor pergunta, quem te tocou? Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim sai o poder. Ah, meu irmão e minha irmã, havia saído o poder de Jesus, aquele toque foi diferente. Não foi um toque que estava acontecendo, na verdade aconteciam esbarrões de pessoas interessadas em outras coisas. Ninguém estava tocando em Jesus pela fé, mas aquele toque foi um toque diferente, foi um toque da fé. Sabe, foi o toque daquela mulher que disse, se eu ao menos tocar na barra do seu vestido, eu serei curada, eu vou lá. A mulher, diz a Bíblia, vendo que não podia passar despercebida, eles iam acabar vendo que era ela estava ali, né? Ela se aproximou trêmula, trêmula de medo, trêmula de humilhação, pois ela vivia uma vida de humilhação há 12 anos, e agora ela seria humilhada diante daquela multidão. E ela, prostrando-se diante de Jesus, ela disse, à vista de todo o povo, ou seja, não se importando com a ignomínia, não se importando com a humilhação, ela disse o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Aquela mulher disse para Jesus, no meio daquele povo todo, Senhor, eu tinha uma hemorragia, 12 anos, os médicos não podiam me curar. Eu sou imunda, Senhor. Eu não podia ter tocado no Senhor, mas eu toquei porque eu sabia que se eu tocasse nas suas vestes, eu seria curada. E eu fui curada. Ela talvez ali trêmula, com medo, o que o Senhor vai falar, o que Ele vai me dizer, vai me chamar a atenção, vai me mandar embora, vai dizer para que eu não me incomode, Ele está indo à casa de Jairo para curar sua filha. Mas o que Jesus disse foi, filha, com aqueles olhos de misericórdia para aquela mulher, Ele diz, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Sabe, irmão, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue nada com Deus senão pela fé. E a Bíblia diz mais que nós só podemos ir ao Pai se for por intermédio de Jesus, pela fé. Pela graça vocês são salvos através da fé. Isto não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus. Não pelas obras, não através das obras, para que ninguém se glorie, ninguém se considere melhor que ninguém. Todos são pecadores. Pois nós somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Jesus disse mais. Um dia, ele disse para aqueles que tiveram fé nele, foram salvos. Ele diz, credes em Deus, credes também em mim? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não falaria com vocês. Eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei
para levar você que tem fé em mim, para que onde eu estiver, você também esteja. Sabe? Pela fé, um dia você entregou sua vida a Jesus. Então creia nele e saiba que ele está voltando. Eu vou preparar lugar e quando tudo estiver pronto eu voltarei. Jesus está voltando. Tenha fé nisso. Espere a sua vinda. Ame ao Pai, ame também a Jesus, tenha fé neles. Você que é salvo, você que um dia teve um encontro com o Senhor, você também era como essa mulher, eu era como esta mulher. Imundos, nós éramos imundos, mas a graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, nos salvou e nos transformou. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê a graça. Amém.